Opa, falei. Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Vou falar sobre dependência emocional. Aquela prisão, mas sem grades. Aquela que você não fica aguentado, mas também não consegue ir embora. E o mais cruel, que às vezes quem segura a chave da sua liberdade é justamente a pessoa que te aprisiona. Capítulo 1. A prisão que ninguém vê. A maior prisão do mundo não tem grades, nem muros altos, muito menos guardas armados. Ela está dentro da sua cabeça e prende sem que você perceba. Essa prisão se chama dependência emocional. E antes que você diga que não é preso, que é livre, controla seus sentimentos. Eu te pergunto, quantas vezes você já ficou esperando uma mensagem no seu celular, como se a sua vida dependesse disso? Quantas vezes deixou de dormir, deixou de estudar, de viver, porque alguém não deu a atenção que você esperava? E antes se diz que quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas quando seu porquê é sempre outra pessoa, você não vive, você sobrevive à sombra dela. A dependência emocional é traiçoeira. Ela começa como carinho, cresce como apego e termina como desespero. Você acha que é amor, mas não é. Amor liberta. Dependência te acorrenta. E a pergunta que deve ecoar no fundo da sua mente é: será que vive de amor ou de migalhas emocionais? Capítulo 2. O espelho quebrado. A dependência emocional tem uma raiz, na verdade: a falta de identidade. Se você não sabe quem é, vai sempre procurar alguém para dizer quem você deveria ser. É como um espelho quebrado. Você olha e não vê seu reflexo completo, só fragmento, e tenta juntar esse pedaço com a cola de aprovação alheia. O problema: a cola nunca seca. Por isso, você se perde em relações que sugam a sua energia. Você faz de tudo para não ser abandonado. Aceita humilhações, silencia sua voz, anula seus desejos. Sabe aqueles personagens de séries de romance em que outro personagem sacrifica sempre pelo outro, acreditando que esse amor é um roteiro trágico? Porque na vida real, não existe trilha sonora e nem final feliz. Existe só o vazio de perceber que você não viveu para você, mas para caber no mundo de outra pessoa. E isso dói. Dói porque, no fundo, você sabe: o amor que você procura nos outros é o amor que você nunca aprendeu a dar a si mesmo. Capítulo 3. O ciclo da carência. A dependência emocional, na verdade, é um ciclo. Primeiro, você sente falta. Depois, busca alguém para preencher. As pessoas te dão atenção. E, finalmente, você se sente vivo de novo. Mas, quando ela se afasta, você desmorona. E é aí que o ciclo recomeça. É como um vício. Não à toa, muitos psicólogos chamam de dependência emocional, de vício em pessoa. Você não busca mais companhia, busca uma dose de dopamina, uma anestesia para o vazio. E como todo vício, a abstinência é cruel. Quando você não recebe atenção, quando ninguém te dá o bom dia no WhatsApp, quando não há ninguém te dizendo que importa com você, sua mente entra em colapso. Você sente pânico, insegurança, desespero. É como se o mundo fosse ruir, só porque aquela pessoa não olhou para você. Mas o mundo não está caindo. Quem está desmoronando é o castelo que você construiu dentro da sua cabeça. Um castelo frágil, feito com areia, de validação alheia. Capítulo 4. Amor ou prisão. Muita gente confunde amor com dependência, mas existe uma diferença e ela é brutal. O amor é liberdade compartilhada. A dependência é uma prisão mútua. No amor, você escolhe estar com alguém. Na dependência, você precisa estar com alguém. E essa necessidade nunca é saudável. Platão falava sobre a metade da laranja, como se buscássemos no outro a parte que nos completa. Mas se você se enxerga como uma metade, viverá sempre incompleto. O outro não é só a metade. O outro deve ser transbordo. Você não deveria entrar em uma relação para ser preenchida, mas para completar aquilo que já é. E se você só sabe viver em função do outro, isso não é amor. Na verdade, é medo. O medo de ficar só, o medo de olhar para si mesmo, o medo de finalmente encarar o silêncio e a si mesmo. O amor verdadeiro exige coragem. A dependência emocional exige submissão. E é aqui que você começa a se perguntar: o que eu tenho vivido até aqui? É coragem ou submissão? Capítulo 5. O preço da dependência. A dependência emocional cobra caro. Ela cobra sua autoestima, sua paz, sua liberdade. Você começa a se mutilar por dentro, vai deixando de lado amigos, hobbies, sonho, e até que sobra só você e a obsessão por aquela pessoa. É como se o mundo encolhesse até caber do tamanho da tela do celular, onde você espera uma mensagem. Quanto mais você espera, mais você se perde. Você se torna controlado pelo humor do outro. Se ele está bem, você está bem. Se ele está mal, o mundo desmorona. É como viver com a coleira invisível. Você anda, respira, trabalha, mas você nunca realmente está livre. E mais cruel, às vezes, quem prende você nem sabe que tem esse poder. Você mesmo entregou a chave da sua liberdade. O preço da dependência emocional é a perda de si mesmo. E eu te pergunto, vale a pena viver assim, apagando a existência, só para finalmente parecer ser aceito? Capítulo 6. A raiz da ferida. Nenhuma dependência nasce do nada. Ela tem raízes profundas e quase sempre estão na infância, nas experiências de abandono, na rejeição ou na falta de afeto. Crianças que nascem sem ouvir "eu te amo" aprendem a implorar por amor quando são adultos. Adolescentes que se sentiram invisíveis carregam essa invisibilidade para a vida adulta.
e buscam alguém que os enxergue. O resultado? Adultos confundem migalhas com banquetes emocionais. Freud dizia que não superamos o passado, apenas repetimos de outras formas. E talvez seja isso, você está repetindo um padrão que nunca escolheu, mas que foi gravado em você. Mas aqui está a verdade que incomoda. Não é porque a sua infância foi marcada por essa falta que a sua vida adulta precisa ser marcada pela dependência. A ferida pode ter sido aberta no passado, mas a cicatrização depende de você. E toda vez que você insiste em buscar no outro o que falta em você, você só aprofunda o corte. A grande virada começa quando você tem coragem de encarar a ferida, de olhar para dentro, mesmo que doa, porque só quem encara a própria dor consegue um dia se libertar dela. Capítulo 7. A solidão barulhenta da adolescência. Solidão, uma palavra que assusta até quem não pronuncia ela em voz alta. Mas na adolescência, ela ganha um gosto diferente, um gosto amargo, quase sufocante, porque não é apenas estar sozinho, é sentir sozinho, mesmo rodeado de gente, é estar numa sala lotada de colegas, mas com a impressão de que ninguém realmente enxerga, é rir de piadas forçadas do grupo, mas voltar para casa com o peito apertado, como se algo estivesse faltando. A solidão da adolescência é barulhenta. Barulhenta porque você se vê cercado de vozes, notificações, conversas sem fim, mas nada disso preenche o silêncio interno. Parece contraditório, mas é assim mesmo. Quanto mais estímulos, mais o vazio grita. Filósofos como Kierkegaard já diziam que a angústia é a vertigem da liberdade. E talvez seja isso mesmo. Na adolescência, você tem um vislumbre da liberdade, de escolhas, de caminhos, de identidade. Mas junto tem a vertigem. E se eu nunca for aceito? E se eu não me encaixar em lugar nenhum, em grupo nenhum? Os adolescentes hoje enfrentam a solidão ainda mais cruel do que antes, porque a solidão antiga era silenciosa. Você ficava no quarto, escrevia no diário, olhava para a janela. A de hoje é disfarçada da conexão. Você pode ter 3.000 seguidores no Instagram e ainda assim não ter ninguém para desabafar quando seu mundo desmorona. É como gritar em um estádio lotado e perceber que ninguém escuta sua voz. E essa sensação muda a vida de muita gente. Pense em personagens como Shinji Kagari. Ele está cercado por pessoas, às vezes preso na sua própria bolha. É incapaz de conectar-se com a verdade. Ele é o reflexo perfeito do adolescente, que se afoga em solidão, mesmo dentro de uma multidão. A verdade é dura. Não existe remédio fácil para a solidão da adolescência, porque não se trata apenas de arrumar amigo, é sobre encontrar um sentido de pertencimento, um lugar, ou às vezes uma pessoa, onde você possa baixar a máscara, fato, ser quem você realmente é. Mas é justamente nessa dor que nasce uma força secreta. Os que experimentam a solidão profunda acabam desenvolvendo a capacidade de olhar para dentro, de refletir, de entender os próprios abismos. E não é à toa que tantos artistas, escritores, pensadores tenham vivido períodos de isolamento. A solidão não destrói apenas, ela também cria. E é nesse paradoxo que mora o aprendizado. A solidão da adolescência é cruel, mas também pode ser fértil. Ela te ensina que, mesmo que o mundo ignore sua voz, você ainda pode gritar para dentro. E esse grito, muitas das vezes, é o que inicia a sua verdadeira identidade. Capítulo 8. A ilusão do eu preciso de você. A dependência emocional não nasce apenas da carência. Ela nasce da crença. Sem você, eu não existo. Essa frase, escondida no coração de quem sofre, é o veneno que alimenta relações destrutivas. Quantas vezes você já viu alguém implorar por amor, aceitar humilhações, suportar traições, engolir silêncio, só porque acredita que não pode viver sem a presença daquela pessoa? Parece exagero, mas é real. Quando você precisa demais do outro, você não ama, você se agarra. Não é afeto, na verdade, é desespero. A psicologia chama isso de apego ansioso. É a necessidade sufocante de ser validado o tempo todo. É de ter certeza que o outro não vai embora. Mas a grande ironia é que quanto mais você aperta, mais o outro escapa. É como a areia entre os dedos. Quanto mais força você coloca, mais rápido ela desaparece. Se pararmos para pensar, até os filmes reforçam isso. Em 500 Dias com Ela, Tom acredita que vai ser feliz com a Summer, mas ele projeta nela todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, toda a sua vida. E o resultado? Frustração. Porque quando você espera que outra pessoa te complete, você esquece que ninguém consegue sustentar o peso de carregar um vazio que é só seu. A dependência emocional é um contrato silencioso. Você doa tudo, mas espera que o outro preencha seu abismo interno. Só que ninguém consegue ser muleta para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o corpo cansa, a mente também cansa e a relação quebra. E aqui fica a provocação. Será que você ama de verdade? Ou será que você simplesmente tem medo de ficar sozinho? Capítulo 9. Quando o amor vira prisão. Amor e liberdade. Mas na dependência emocional, o amor se transforma em prisão. Não uma prisão física, mas uma prisão psicológica, feita de correntes invisíveis. O medo do abandono, ciúmes doentio,
necessidade constante de aprovação. Quem já viveu isso, sabe. A mente vira um campo de batalha. Cada mensagem não respondida é um terremoto. Cada silêncio vira sinal de rejeição. Você acaba se afogando na ansiedade, porque, no fundo, acredita que não é digno de amor. Nietzsche dizia, quem tem 2/3 do seu dia para si mesmo não é escravo. Pense nisso, na dependência emocional. Se você não tem nenhum terço, porque a sua mente está sempre ocupada com o outro, você se torna escravo de alguém que nem pediu para ser dono. E é aqui que a relação adoece, porque o que poderia ser parceira vira vigia, o que poderia ser afeto vira controle, o que poderia ser amor vira medo. Nos animes também vemos isso. Mirai Nikki, Yukiteru não consegue se afastar de Uno, mesmo sabendo do perigo. Ele está preso a ela, pelo medo e pela ilusão, que precisa dela para sobreviver. Mas esse vínculo não é amor, é cárcere, é dependência. E o mais assustador é que, muitas das vezes, a pessoa dependente sabe que está presa, mas tem medo de se libertar, porque dói. Porque estar sozinho, dói. E é aí que o ciclo se repete. Você aceita pouco, engole muito, e ainda tem coragem de chamar isso de amor. Mas será que não é só medo disfarçado? Capítulo 10. O peso do vazio. Quem sofre com a dependência emocional não tem medo da perda em si. Tem medo do vazio que veio depois. O vazio da carne fria. O vazio do celular sem notificações. O vazio de não ter para quem contar a sua vitória. Ou até mesmo o seu fracasso. E esse é o ponto central. Não é sobre o outro. É sobre o que o outro ocupa dentro de você. É sobre os espaços internos que você nunca aprendeu a preencher sozinho. Por isso, quando o relacionamento acaba, a dor parece insuportável. Você não está apenas sofrendo por alguém. Você está sofrendo porque perdeu a ilusão de que aquele alguém dava sentido à sua vida. Mas e aí? Será que era amor ou anestesia? Talvez aquela relação fosse apenas um remédio para tampar suas feridas internas. E como todo remédio, tomado em excesso, uma hora, ele intoxica. Veja em BoJack Horseman. Ele pula de uma relação para outra, tentando preencher seu vazio com pessoas, drogas, fama, dinheiro. Mas nada funciona, porque o vazio não se preenche de fora para dentro. Ele é algo que só é curado de dentro para fora. A dependência emocional é o espelho brutal. Ela mostra que o que você teme não é a ausência do outro, e sim encarar a si mesmo. Capítulo 11. O ciclo da repetição. A dependência emocional raramente acontece uma vez só. Ela se repete diversas vezes, relacionamento após relacionamento, como se fosse uma maldição. E por quê? Porque você não aprendeu a quebrar o padrão. Você sai de uma relação doentia e, sem perceber, procura outra parecida. É como se sua mente fosse programada para buscar exatamente aquilo que destrói. Freud falava da compulsão e da repetição. A tendência de repetir situações dolorosas, na esperança inconsciente de ter um resultado diferente. Mas o resultado nunca muda, porque a ferida não foi tratada. Quantas vezes você já viu alguém dizer, nossa, parece que eu sempre escolho a pessoa errada. Não é azar, é padrão. Nos doramas, isso acontece bastante. Personagens que se envolvem sempre com parceiros problemáticos, porque no fundo, acreditam que não merecem algo melhor. A dor vira familiar, e o familiar, por mais que doa, parece mais seguro do que o desconhecido. A dependência emocional é isso, um looping de sofrimento. Você sabe que dói, mas não consegue sair, porque sair existe algo que te assusta, o autoconhecimento. E o autoconhecimento dói muito mais do que perder alguém. Então vamos de finalização. Capítulo 12. A liberdade de ser inteiro. A cura para a dependência emocional não é simplesmente se afastar do amor, é se tornar inteiro. Você não precisa de alguém para ser feliz. Você pode até querer alguém. E querer é liberdade. Mas precisar é prisão. Ser inteiro não significa não sentir falta. Não significa não amar. Significa viver isolado. Significa apenas que o seu mundo não desmorona se alguém simplesmente, de um dia para outro, decide sair dele. A grande chave é essa. Aprender a se sustentar em pé. Quando você entende que a sua identidade não depende do olhar de alguém, você finalmente se liberta. E acredite, quando você deixa de precisar, o amor que chega é diferente. Ele não vem por desespero, ele vem por escolha. No anime Your Name, Taki e Michiru não se completam porque estão vazios. Eles se encontram porque já são pessoas inteiras, mas se conectam por algo maior. Isso é amor. Não a tentativa de tampar buracos, mas a partilha de plenitude. A dependência emocional é uma escravidão da alma, mas a liberdade, ela existe. E ela começa quando você finalmente entende que é suficiente. E aqui vai o último soco. Você vai continuar implorando por amor? Ou vai finalmente aprender a se amar?